Bom dia, pessoal. Ontem eu gravei um vídeo tentando explicar que a palavra correta para a gente pedir a aprovação da PEC do voto impresso é voto impresso com contagem pública de votos. Por que isso, Regina? Porque, segundo juristas que realmente entendem do Estado, quanto mais limitado for o entendimento da palavra, melhor para a aprovação de uma lei. Ela fica mais fechada, sem discussões. Eu não falei aqui contra a Bia Kicis, eu não estou falando contra o Felipe Barros, eu quero apenas, porque agora a Bia não tem nem mais nada a ver com essa PEC. Ela deu início a ela, a gente agradece a propositura dela, o problema todo é o seguinte: o Felipe Barros está com a finalização do escopo da lei, mas ele insiste em usar a palavra auditável. Como eu já falei, é um adjetivo, não é? De algo que pode ser mutável a posteriori, pode sofrer a ação de alguma coisa. Aí as pessoas vêm e colocam lá no YouTube ou mandam mensagens para mim dizendo: mas a gente vai riscar o papel ou a gente vai votar impresso, a gente vai votar na urna? Aí eu tenho que pedir a Deus. Paciência eu não peço a Ele, porque senão Ele vai botar um monte de gente burra no meu caminho. E eu não vou ter paciência. Eu vou acabar sendo grosseira. Então eu estou tentando aqui fazer uma coisa com entendimento básico, que a urna eletrônica continua sendo uma ferramenta. O que se quer é acrescentar à urna eletrônica uma impressora. Essa impressora vai funcionar como um caixa de banco. Quando você vai lá e faz qualquer operação num caixa eletrônico, ela te dá um papel. No caso do caixa eletrônico, você leva o papel para casa e guarda. No caso da urna eletrônica, você vai votar, você vai ver através de um visor o voto que você deu, né? E aí, obrigatoriamente, as urnas têm que estar corretinhas, porque senão vai ser, né? Não, olha, deu problema, eu votei no 33 e acabou saindo o 66, né? Então, a gente já crê que ali já vai haver um conserto. Só que o que a gente precisa exigir agora é que esse voto, ao cair na urna lacrada, no final da eleição, às 5 horas da tarde, como acontece em todo o Brasil, fecham-se as zonas eleitorais. Nas zonas eleitorais, nós faremos a contagem de voto. Regina, mas isso trata... Não, porque cada zona eleitoral, a minha é 444. Cada zona eleitoral eu vou estar lá às 5 da tarde e vou poder me oferecer para ser fiscal, né? Porque eu vou estar ali contando, acompanhando a contagem daqueles votos impressos. Ninguém vai riscar papel. Os votos que caírem na urna eletrônica serão conferidos ali pessoalmente. As pessoas têm que entender isso. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Se você já aprendeu a mexer numa porcaria de um caixa eletrônico, qual é a dificuldade de você, que tem menos informação intelectual, vamos dizer assim, que só sabe ler e escrever, qual é a dificuldade que você tem de entender que você não vai pegar no papel, não na hora do seu voto. Na hora do seu voto é você, a máquina, a impressora e a urna lacrada, né? Mas muitos jornalistas distorcem isso. Aquela moça lá da Rede TV que estava no programa do Lacombe comigo, aquela moça lá, ela não é ignorante. Não sei o nome dela, eu acho que é Carol, uma coisa assim. Ela não é ignorante, mas ela fez questão de dizer: vamos pegar no papel. Não, na mesma hora eu e o Lacombe reagimos. Por quê? Porque o jornalista tem a obrigação de dizer a verdade e de ajudar o povo a encontrar o caminho do conhecimento, né? Aí o que acontece? A gente simplesmente tem que entender. Nós vamos à urna eletrônica, vamos digitar o número dos candidatos que queremos para presidente, para governador, para um senador dessa vez, para um deputado federal e um deputado estadual. Vamos conferir ali, ok, papel, né?
Quem não enxerga como eu vai levar um óculosinho e vai ver ali, é isso mesmo, puf, confirma. Quando confirmar, o que acontece? O voto é picado automaticamente dentro da impressora e cai numa urna que vai estar lacrada. Essa urna só deve ser aberta a partir das 5 da tarde. E aí, lá mesmo na zona eleitoral, com os mesários, com fiscais de partido, com eleitores que se ofereçam para testemunhar a contagem dos votos, se contam os votos, se faz um boletim e pronto, manda para lá. Isso acontece no mundo inteiro quando se usa a urna eletrônica. Por quê? Porque o que está ali impresso no papel testemunhado vai bater com a apuração eletrônica. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Agora, não ouçam as más línguas, né? Tipo daquele Zé Maria Trindade, que faz aquele tipo de comentário num programa de grande audiência, como é o Pingos nos Is, para dizer, não, que é um retrocesso, voto em papel. O Fiuza até consertou. O que a gente tem que entender é que o Felipe Barros, ontem, numa live, insistiu em manter a palavra auditável porque ele tem que perceber que o pessoal do TSE, do STF, né, tá mais afeito a entender aquela palavra, ora, né? As palavras da língua portuguesa têm uma riqueza incrível, mas elas dizem aquilo que são, né? Elas, sabão líquido. A gente sabe que isso aqui não é um sabão, né? Eu tô aqui no box, eu vou tomar banho já. Então, isso aqui é um sabão líquido. Sabão, todo mundo sabe o que é um sabão. Líquido, porque a gente pode ver aqui, ó, né, que é líquido, né? Então as palavras sabão com não tem nem como explicar, é limitar. Então, um deputado federal, 2 deputados federais, 513 deputados federais receberam de nós na última eleição um carimbo para nos representar, Eles têm autonomia para votar as leis que quiserem, explícitas no papel. Quando isso acontece, é porque eles tomam para si a autoridade e a autonomia de um poder. Que poder, Regina? O poder legislativo. O poder judiciário, aquele composto por aquela corte, né? Vou nem xingar, nem nada, não. Aquela corte lá, ela tem a obrigação de ler e dizer, realmente isso aqui está dentro da Constituição, mas as palavras têm que ser exatas. Então, a gente tem que exigir nas ruas, no dia primeiro, porque o presidente também já está desistindo, porque as pessoas não conseguem entender e os deputados já entregaram os pontos. A gente tem que ir para as ruas, porque a votação desse projeto vai ser no dia 5 de agosto. Então, nós temos que lotar as ruas. Não sei nem se eu vou ficar em Fortaleza, acho que talvez vá para Brasília para fazer não sei, né? A gente precisa se mobilizar, a gente precisa ir para as ruas, se mobilizar e exigir desse deputado Felipe Barros, que está fazendo o trabalho dele, mas cometeu um erro. Reconheça que cometeu um erro. Usar a palavra auditável. Coloque lá, voto impresso, com a contagem pública dos votos. 100% deles. Nas zonas eleitorais, ele já até fez uma mudança. Eu peço até que vocês assistam a live que ele fez ontem, né? Ele já fez até algumas mudanças, mas ele insiste em manter a palavra auditável. Auditável é um processo posterior. Auditoria é um processo posterior para você conferir aquilo que já foi feito. Se a gente permitir que as urnas eletrônicas saiam da zona eleitoral, da sessão eleitoral, nós vamos perder o controle da situação. Eu acho que eu fui bem simples aqui, bem direta e tentei explicar da melhor forma possível. E vou explicar uma segunda coisa. Alguns comentaram lá. Regina, a gente tem que fiscalizar o supercomputador. Não adianta ter milhões de pessoas na sala secreta do STF, do TSE, para vigiar o supercomputador.
Porque você, quando compra um notebook, quando você compra um computador para sua casa, você não pode entrar no computador para ver o que tem programado ali. É tudo feito por TI, tecnologia da informação. As pessoas programam o computador. Então você não pode ver o que está já dentro do computador. Então não adianta botar 1 trilhão de pessoas dentro da sala secreta de apuração do TSE. Então eu espero ter feito a explicação a vocês. Eu sei que só 2 pessoas estavam aqui me ouvindo. Nem todo mundo tem paciência para ver uma cara feia dessa de manhã. Né? Mas enfim, não existe coisa mais fácil de entender. Nas ruas, dia 1º de agosto, nós precisamos portar a nossa cidadania, nós precisamos lutar pelo nosso país. Ou teremos de volta uma gangue no poder, uma gangue, né? E eu não quero que o meu país continue a ser roubado, porque este governo que está aí, mesmo que perca na eleição limpa, fez mais pelo Brasil em 2 anos e meio do que qualquer outro. Se o brasileiro quiser escolher outro caminho, que escolha. Mas pelo menos eu quero ver isso em eleições limpas, transparentes. Isso aqui é transparente, ó. Essa parte daqui é transparente. Então eu posso ver que o líquido que está aqui é amarelo, né? Então eu espero ter me feito entender. Por favor, compartilhe esse bate-papo. Eu sei que a essa hora nem todo mundo para poder ver, mas é importante que a gente compartilhe essa rápida conversa que eu tive aqui com vocês. Desejo a todos um bom dia. E na dúvida, não fiquem ouvindo Zé Maria da Vida, Carol da Rede TV e esses imbecis da imprensa, que eu tenho vergonha de dizer que são coleguinhas, como a gente chama no Rio de Janeiro. O jornalista tem um compromisso com o seu país, que é trabalhar pela verdade, né? E não mentir, e não usar palavras que possam, sabe, dar segundas intenções. Assuma logo, Zé Maria, que você é um esquerdista, lambe-bolas de poderosos. Você detesto esse sujeito, detesto. Enfim, mas isso aí é um problema. A única pessoa que eu faço questão de abaixar o áudio quando estou assistindo o programa Pingos Não Existe, porque o Fiuza, a Ana Paula e o Vitor Brown, até mesmo o Augusto, que é meio vaselina, ele entende quando tem que falar, né, claramente, e a Vera, né? Então, é isso, pessoal. Bom dia para vocês aí. Por favor, compartilhem esse vídeo, depois eu vou baixar ele, vou postar ele no YouTube.